Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema bastante curioso e muito presente no imaginário popular brasileiro, as chamadas lendas urbanas. Histórias como a da loira do banheiro, do homem do saco e de diversas outras narrativas que circulam há décadas entre crianças, jovens e até adultos. Bom, essas histórias geralmente são contadas em escolas, bairros, cidades pequenas ou até em ambientes familiares. Muitas pessoas afirmam conhecer alguém que já viu, que já presenciou ou que já ouviu um relato real sobre essas supostas aparições. Com o tempo, essas narrativas se tornam parte da cultura popular e acabam sendo transmitidas de geração em geração. Mas surge então uma pergunta importante: o que realmente está por trás dessas histórias? Estamos lidando apenas com mitos culturais e narrativas folclóricas criadas pela imaginação humana? Ou existe alguma dimensão espiritual que está envolvida em certos relatos? A cultura contemporânea costuma reagir a esse tipo de tema de duas maneiras extremas. De um lado, há o materialismo cético, que descarta completamente qualquer realidade espiritual. De outro, existe o misticismo supersticioso, que atribui quase tudo a fantasmas, espíritos de mortos ou forças sobrenaturais mal definidas. A cosmovisão bíblica, entretanto, apresenta uma abordagem muito mais equilibrada e teologicamente consistente. A Bíblia ensina que o mundo espiritual é real, mas também nos oferece critérios claros para compreender corretamente esse tipo de fenômeno. Neste vídeo, nós vamos refletir sobre algumas dessas lendas populares e responder a uma pergunta central: será que, em alguns casos, podem existir manifestações espirituais malignas por trás de certas experiências relatadas? Ao longo da nossa análise, vamos diferenciar mito, superstição e realidade espiritual, sempre examinando o tema à luz das Escrituras e da teologia cristã. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão nos ajuda não apenas a entender melhor essas histórias populares, mas também a desenvolver discernimento espiritual diante de fenômenos que muitas vezes são interpretados de forma equivocada pela cultura. Primeiro ponto: a origem cultural das lendas urbanas. Antes de tentar responder se existe alguma dimensão espiritual por trás de certas histórias populares, é importante compreender primeiro como surgem as lendas urbanas. Histórias como a da loira do banheiro, do homem do saco ou de outras figuras assustadoras fazem parte de um fenômeno cultural muito antigo. Em praticamente todas as sociedades, existem narrativas semelhantes, histórias transmitidas oralmente que misturam medo, mistério e advertências morais. Essas narrativas acabam sendo repetidas ao longo do tempo, até se tornarem parte do imaginário coletivo. Muitas dessas lendas surgem inicialmente como histórias pedagógicas ou advertências sociais. Por exemplo, a figura do homem do saco provavelmente surgiu como uma maneira de assustar crianças para que não se afastassem de casa ou não conversassem com estranhos.
Ao longo do tempo, a história vai sendo ampliada, dramatizada e reinterpretada por diferentes gerações. Algo semelhante ocorre com a chamada Loira do Banheiro, uma lenda muito comum em escolas. Geralmente, a narrativa envolve algum espírito feminino que supostamente aparece em banheiros escolares após certos rituais ou provocações. Esse tipo de história se espalha principalmente em ambientes juvenis, onde a curiosidade e o desejo de experimentar o medo coletivo ajudam a perpetuar a narrativa. Outro fator importante é o papel da transmissão oral e da imaginação humana. Quando uma história é repetida várias vezes por diferentes pessoas, ela naturalmente sofre modificações. Cada novo narrador acrescenta detalhes, exagera elementos ou adapta o relato para torná-lo mais impactante. Com o passar do tempo, a história deixa de ter um ponto de origem claro e passa a ser considerada como algo que alguém viu. Além disso, experiências comuns, como barulhos estranhos, sombras, reflexos ou sensações psicológicas de medo, podem ser reinterpretadas à luz dessas histórias já existentes. Assim, a própria expectativa cultural influencia a forma como as pessoas interpretam certos acontecimentos. Por isso, em parte dos casos, as lendas urbanas são resultado de processos culturais, psicológicos e sociais, não necessariamente de eventos sobrenaturais reais. Contudo, reconhecer a origem cultural dessas histórias não significa negar completamente a existência do mundo espiritual. A cosmovisão cristã ensina que a realidade inclui tanto o mundo material quanto o espiritual. Portanto, embora certas narrativas sejam apenas construções culturais, a análise cristã também precisa considerar com discernimento a possibilidade e realidade de influência espiritual em determinados contextos. É exatamente por isso que precisamos avaliar essas histórias à luz das Escrituras, evitando tanto o ceticismo absoluto quanto a superstição popular que domina grande parte da cultura contemporânea. Segundo ponto, a possível influência espiritual por trás de certas lendas. Embora certas lendas urbanas tenham origem cultural, psicológica ou folclórica, a teologia bíblica também reconhece uma realidade que não pode ser ignorada: a existência de influência espiritual maligna que pode, em determinadas circunstâncias, produzir engano e confusão entre os seres humanos. A Escritura ensina que o reino das trevas atua principalmente por meio da distorção da realidade e da manipulação da percepção humana. Satanás e os demônios não possuem poder criador como Deus, mas podem produzir fenômenos que levam as pessoas a interpretar certos acontecimentos como algo extraordinário ou sobrenatural. O apóstolo Paulo afirma que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Esse texto revela um princípio fundamental da atividade demoníaca: o disfarce e o engano. As forças malignas não se apresentam necessariamente de maneira evidente. Muitas vezes assumem aparências que confundem a mente humana. Esse princípio ajuda a entender por que, ao longo da história, diferentes culturas relataram aparições de figuras variadas, fantasmas, espíritos, criaturas
sobrenaturais ou personagens de lendas. A cosmovisão bíblica não confirma a existência real dessas entidades como espíritos humanos ou criaturas míticas, mas reconhece que forças espirituais malignas podem produzir manifestações enganosas que se apresentam sob diferentes formas. Outro aspecto importante é que a Bíblia também mostra que certos agentes espirituais podem manipular elementos do mundo material de maneira limitada. Um exemplo aparece no relato do confronto entre Moisés e os magos do Egito. Quando Moisés lança sua vara diante de Faraó, ela se transforma em serpente. E os magos egípcios realizam algo semelhante por meio de suas práticas ocultistas. Êxodo 7, 10 a 12. Isso indica que manifestações extraordinárias podem ocorrer por meio de poderes espirituais que não procedem de Deus. Ficou claro? Além disso, o Novo Testamento apresenta casos em que indivíduos operavam sinais que impressionavam as pessoas, levando multidões a acreditar que possuíam poder espiritual especial. Um exemplo é o de Simão, conhecido como Simão, o mágico, que praticava artes ocultas e maravilhava o povo com seus feitos. Atos 8, 9 a 11. Embora posteriormente tenha sido confrontado pela mensagem do Evangelho, seu caso demonstra que manifestações aparentemente sobrenaturais podem ser utilizadas para enganar as pessoas. Dentro dessa perspectiva, certas experiências estranhas, como avistamentos de lobisomens ou supostas aparições da loira do banheiro, envolvem manifestações espirituais demoníacas. O objetivo dessas manifestações, segundo a lógica bíblica da atividade demoníaca, não seria simplesmente assustar pessoas, mas estimular superstição, alimentar o fascínio pelo oculto e afastar a mente humana da verdade revelada por Deus. Assim, a abordagem cristã não deve ser ingênua nem sensacionalista. A Bíblia ensina que devemos examinar todas as coisas com discernimento espiritual e não aceitar qualquer manifestação como sendo verdadeira ou procedente de Deus. Por isso, ao lidar com histórias de lendas urbanas e supostos fenômenos sobrenaturais, o cristão deve manter sempre um princípio central: avaliar tudo à luz das Escrituras, da soberania de Deus sobre toda a realidade espiritual. Terceiro ponto: a interpretação bíblica. Manifestações demoníacas por trás de certas aparições. Ao analisarmos as chamadas lendas urbanas e figuras recorrentes do folclore, como aparições misteriosas, criaturas sobrenaturais ou entidades que surgem para assustar pessoas, a teologia bíblica oferece uma interpretação bastante clara sobre o que está por trás de certos relatos. A Bíblia ensina que existe um reino espiritual maligno ativo no mundo, composto por Satanás e seus demônios, cuja principal estratégia é enganar a humanidade e afastá-la da verdade de Deus. Apocalipse 12, 9. O próprio Senhor Jesus descreve Satanás como mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Indicando que o engano é o principal instrumento do reino das trevas. Dentro dessa perspectiva, a Bíblia nos alerta que espíritos enganadores atuam no mundo.
influenciando crenças, práticas religiosas e experiências espirituais que não procedem de Deus. 1 Timóteo 4:1. Isso significa que muitas manifestações espirituais relatadas pelas pessoas não têm origem divina, mas estão relacionadas à atuação de espíritos malignos. Esses espíritos possuem a capacidade de assumir aparências ou produzir manifestações destinadas a confundir os seres humanos. Como já vimos anteriormente, o próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Mostrando que o engano espiritual frequentemente envolve disfarce e manipulação da percepção humana. Quando observamos o fenômeno das lendas urbanas, das narrativas folclóricas, como figuras que aparecem subitamente, criaturas misteriosas ou entidades que provocam medo, é possível compreender que, em certos casos, essas manifestações são interpretações humanas de experiências espirituais enganosas produzidas por demônios. A Bíblia também descreve que os demônios podem produzir fenômenos que impressionam ou assustam as pessoas, inclusive sinais e prodígios destinados a enganar. 2 Tessalonicenses 2:9. Essas manifestações não têm como objetivo revelar a verdade, mas sim gerar confusão espiritual e alimentar crenças falsas. Outro aspecto importante é que os demônios frequentemente exploram o medo humano e a curiosidade pelo oculto. Ao produzir experiências que parecem sobrenaturais, eles estimulam narrativas que se espalham culturalmente, gerando histórias sobre fantasmas, criaturas sobrenaturais ou entidades misteriosas. Com o tempo, essas histórias passam a fazer parte do folclore e da cultura popular. Dessa forma, quando alguém relata ter visto uma figura estranha em um lugar isolado, uma aparição assustadora ou algo que parece desafiar as explicações naturais, a cosmovisão bíblica não interpreta isso como sendo espíritos de mortos ou criaturas míticas. A palavra de Deus não ensina que seres humanos mortos vagam pela terra. Hebreus 9:27. Lucas 16:22-23. A explicação teológica consistente é que, se houver uma manifestação espiritual real, ela está relacionada à atuação de espíritos malignos que procuram enganar e desviar as pessoas da verdade. Entretanto, a Bíblia também deixa claro que os cristãos não devem viver dominados pelo medo dessas forças. Cristo já triunfou sobre os poderes das trevas através de sua obra redentora. Colossenses 2:15. E aqueles que pertencem a ele são chamados a permanecer firmes na fé, resistindo às influências malignas. Tiago 4:7. Portanto, a postura correta diante dessas histórias não é o pânico nem o fascínio pelo sobrenatural, mas discernimento espiritual fundamentado na palavra de Deus. Ao compreender a realidade do conflito espiritual descrito nas Escrituras, o cristão pode analisar essas narrativas com sobriedade, reconhecendo que por trás de muitas delas existe simplesmente imaginação humana e, em alguns casos, a atuação enganadora de espíritos demoníacos. Bom, conclusão. Discernimento cristão diante das lendas urbanas. Ao longo deste vídeo, analisamos um fenômeno muito presente na cultura popular, as lendas urbanas e os contos folclóricos que envolvem aparições misteriosas.
criaturas sobrenaturais e histórias assustadoras transmitidas de geração em geração. Vimos, em primeiro lugar, que muitas dessas narrativas surgem dentro de um contexto cultural. Elas são frequentemente construídas por meio da imaginação coletiva, da transmissão oral e de experiências mal interpretadas que, ao longo do tempo, acabam se transformando em histórias amplamente difundidas. Em segundo lugar, também refletimos sobre um ponto importante que a cosmovisão bíblica nos ensina. O mundo espiritual é real. A Escritura afirma que existem forças espirituais malignas atuando na história humana, cujo objetivo é enganar, confundir e afastar as pessoas da verdade de Deus. Isso significa que, embora certas lendas urbanas sejam apenas mitos culturais ou narrativas folclóricas, a Bíblia também nos alerta que espíritos enganadores podem produzir manifestações destinadas a provocar medo, superstição e fascínio pelo oculto. Por essa razão, a teologia bíblica rejeita tanto a explicação supersticiosa que atribui tudo a fantasmas ou espíritos de mortos, quanto o ceticismo materialista que nega completamente a existência do mundo espiritual. A postura correta é aquela que as próprias escrituras nos ensinam: discernimento espiritual. O cristão é chamado a examinar todas as coisas à luz da palavra de Deus, mantendo uma mente sóbria e firme na verdade revelada. Além disso, é fundamental lembrar que o foco da fé cristã não está no medo do mundo espiritual, mas na vitória de Cristo sobre todas as forças das trevas. A obra redentora de Cristo estabelece a derrota definitiva de Satanás e de seus demônios, e os cristãos são chamados a viver em confiança na soberania de Deus. Portanto, quando ouvimos histórias como a da loira do banheiro, do homem do saco, do lobisomem, ou de outras lendas urbanas, devemos analisá-las com equilíbrio, reconhecendo que certas coisas são apenas narrativas culturais, mas também mantendo consciência da realidade do conflito espiritual descrito nas Escrituras. Bom, se este conteúdo ajudou você a refletir sobre esse tema à luz da teologia bíblica, compartilhe este vídeo. Obrigado por acompanhar este conteúdo até aqui no final. Deixe sua curtida, comente a sua opinião e continue acompanhando os conteúdos aqui do canal Reforma e Teologia. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.